fale-nos a respeito dos fenômenos mediúnicos na igreja evangélica ou nas igrejas protestantes. Ora bem, embora o termo mediúnico não é aceito nas doutrinas protestantes, evangélicas, nas doutrinas tradicionais do evangelismo após Lutero, há alguns fenômenos que acontecem nas igrejas protestantes que recebem outra nomenclatura, outra terminologia, a manifestação da graça, do Espírito Santo, como é o caso da tradição católica, né? A revelação pela divindade, etc., que são autênticos, fenômenos mediúnicos autênticos. Infelizmente, em algumas doutrinas protestantes, a ideia do transe mediúnico, especialmente dentro da igreja, é sempre classificado como algo demoníaco, como algo inferior, como algo negativo, uma interferência demoníaca, como se Deus não pudesse se manifestar também por intermédio da criatura, através dos seus emissários, dos seus embaixadores. Como há uma tendência a reprimir esses transes considerados negativos, essa repressão acontece com essa qualificação de que quando alguém dá um transe, é o diabo que está se manifestando, é necessário exorcizá-lo, é necessário... Né? Ou então, em alguns momentos, as sessões, aspas, que ocorrem em algumas igrejas e que suscitam fenômenos mediúnicos, podem acontecer fenômenos mediúnicos autênticos, transes mediúnicos legítimos, pessoas com sensibilidade que naquele momento, onde há uma espécie de sugestionamento, ocorre às vezes um transe mediúnico legítimo, uma experiência mediúnica autêntica. Óbvio que pode acontecer. A miúde pode ocorrer. No entanto, como método é muitas vezes da coação, é muitas vezes do grito, em alguns casos da exaltação, seja no contato com as entidades que se manifestam e que são consideradas demônios, às vezes até entidades ignorantes mesmo, mas o trato é um trato mais exaltado e um método diferente do método do diálogo fraterno que o Espiritismo preconiza, seja porque, em alguns casos, há uma sensibilidade, uma situação de transe que é reprimido, porque é considerado demônio, seja também no caso das sessões onde há ali uma espécie de estimulação indireta para o transe e para a ocorrência de fenômenos, mesmo que sejam fenômenos demoníacos, seja em uma ou em outra situação, seja em alguma dessas situações que eu citei, todas elas, do ponto de vista espírita, do método espírita, não são ideais e podem favorecer muito mais o fenômeno anímico do que o fenômeno mediúnico autêntico. Porque se eu faço uma sessão onde há uma espécie de sugestionamento da pessoa receber o demônio, da pessoa entrar em transe e o Satanás falar, é claro que os médios ali presentes, e todo médio é uma antena muito sugestionável, pode assimilar essa sugestão e entrar em transe, que é um transe do seu inconsciente, sem que ele esteja sendo desonesto com isso, sem que ele esteja fingindo com isso. Mas então é um transe anímico, porque é muito suscetível, especialmente suscetível na presença de alguém que ele considera autoridade, como é o caso de um pastor de uma igreja, e ele entra em transe. Então o fenômeno mediúnico acontece nas igrejas protestantes, mas pode acontecer muito fenômeno histérico, fenômeno anímico, fenômeno que são conflitos emocionais do médium ou dos médiuns ali presentes que colocam para fora, descarregando, como é o caso das sessões do descarrego mesmo, mas descarrego muito mais emoção, sentimento do que necessariamente fenômeno espiritual. E mesmo no caso das práticas, né, de doutrinação na base de uma abordagem mais violenta, mais agressiva, é óbvio que os espíritos não são suscetíveis das nossas violências materiais e para eles não há nenhuma influência nossa. Se a gente ameaça fisicamente fazer isso ou aquilo, os espíritos não sofrem influência sobre isso. Muitas vezes se trata também do inconsciente, do médium, que já se sente inferior. É uma pessoa que de repente está na filiação religiosa e que tem conflitos no seu inconsciente, de se sentir inferior, de se sentir dominada pelo diabo, porque há uma indução, às vezes, do líder religioso, achar que você estava no pecado, você estava dominado pelo diabo, o diabo estava influenciando você. E se a pessoa é um pouco mais sensível, susceptível, sugestionável e, sobretudo, tem alguma sensibilidade mediúnica, pode entrar em transe, dando vazão a uma comunicação que está no seu inconsciente. Então, fenômenos mediúnicos na igreja evangélica existem,
mas existem, creio eu, em número muito maior, fenômenos anímicos e da própria personalidade dos sujeitos ainda em desequilíbrio.